Mas qual foi a maior missão que Deus deixou para você? O que é que Ele disse a você? Ide e pregai o Evangelho. Começando nas micro-regiões que você atua. Qual a primeira micro-região que você atua? Sua família. Você tem que pregar o Evangelho para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, depois para os seus familiares, não é? Para o seu grupo de amigos, para aqueles da faculdade, para aqueles do trabalho. E aí você vai expandindo. Depois você vai para as ações missionárias. Mas a sua função não é só na ação missionária. Eu estou falando para você de uma ação missionária, mas estou alertando você que não é só isso que Deus vai lhe cobrar no dia do juízo. Mesmo você, quando for salvo em Cristo, estiver lá, Ele vai dizer assim, mostre suas obras, Zenho. E aí Ele vai jogar fogo sobre as obras. Aquilo que for palha se queimará. Só ficará aquilo que para Deus é importante. O meu trabalho, o meu dinheiro, o que eu realizei, o que eu fiz aqui, o que eu construí de bens, para Deus não tem nenhum valor. Não estou dizendo que você não possa tê-lo. Mas o Senhor vai dizer, o que você fez para a minha obra? Porque quem deu a você os talentos fui eu, não foi você. Tudo é dom de Deus, é dádiva dele, irmãos. De nada nós possuímos se não vier dos céus, se não vier do Senhor. E aí, quando nós olhamos para a igreja primitiva, irmãos, eu quero analisar com vocês algumas vivências desta igreja primitiva que vai nos fazer lembrar e analisar como está a nossa vida nesse dia de ceia e o que eu tenho feito para o Senhor. É interessante quando nós olhamos a morte, nós lembramos da vida. Tivemos 2 anos aí de pandemia, muitas pessoas padeceram e a gente viu pessoas se conectarem com outras que faziam tempo que não viam, porque sabia que estava iminente a morte de qualquer um, sim ou não? Mas também vimos pessoas se afastarem de outras e não visitarem mais ninguém com medo de ficar doente. Aquele que era tão amado, mas pela preservação da sua própria vida, veja, muitas vezes nós somos egoístas e dizemos assim, não, eu não vou na casa de fulano porque senão eu posso ser contaminado. Você compreende como essa dicotomia, como a gente analisa a vida, esquece daquilo que é principal, que o dom da vida é de Deus, não é nosso, e quem guarda as nossas vidas é o Senhor, porque se não fosse o Senhor, nós nem estaríamos aqui. Nós tivemos a notícia da morte de uma cantora, né, uma moça jovem, 26 anos. Mas algumas pessoas dizem, não foi o avião, foi isso, foi aquilo. Nós cremos que Deus é o Senhor da vida e da morte, irmãos. Quando Ele chama, Ele chama. Outros estiveram perto da morte nessa pandemia e não se foram. Você conhece pessoas assim? Que a morte bateu a porta e Deus disse assim, não é o tempo ainda, volta. Não é homem. Tivemos pessoas saudáveis, esportistas, né? Pessoas que tinham uma boa saúde que partiram. Em detrimento de uma doença que dizia, olha, aqueles que têm comorbidade, idade mais avançada, são aqueles que mais, né, irão ter óbito. Teve gente aí, velhinha, cheia de comorbidade, e está aí contando história. E outros saudáveis que se foram, porque a vida pertence a Deus. Mas nós precisamos fazer a vontade de Deus, porque a vida é uma dádiva de Deus. Se é uma dádiva de Deus, não é sua. Pertence a quem? A Ele. E se é dele, você tem que dizer, Senhor, como o Senhor quer que eu use a minha vida, que não é minha, mas é tua? Como é que o Senhor quer que eu use os meus bens, que não é meu, mas é teu? Foi o Senhor que me deu. Os meus filhos, que não são de vocês, nem os meus não são meus. Eu sou mordomo deles. A Bíblia diz que eu sou mordomo. O Senhor me deu para que eu pudesse. Os filhos são do Senhor. Você compreende quando a nossa visão muda, quando a gente analisa as Escrituras, quando a gente vê o Evangelho? E é interessante, irmãos, que uma das características da igreja de Atos, que mais pregamos aqui, Atos 2:42, era a comunhão. Eles estavam sempre juntos. Eles, irmãos, aprendiam as Escrituras Sagradas, partilhavam a sã doutrina. E terceiro, eles alcançavam aqueles que não conheciam a Deus. Eles saíam para pregar o Evangelho.